Boa noite a todos. Vamos ficar de pé. Tu anseias, eu bem sei, por salvação. Tens desejo de banir a escuridão. Abre, pois, de par em par teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Amados irmãos e irmãs, podemos sentar. Terceiro dia das nossas catequeses, da nossa formação litúrgica, momento bonito da nossa comunidade mais uma vez. Aos que estão sendo fiéis a todos os dias, nosso agradecimento, muita gente aí firme, sem faltar um dia, né? Tanto aqui presencialmente, quanto também pelas mídias digitais. Queremos saudar você que está aqui e você que nos acompanha pelo Facebook e também pelo YouTube, nesse momento bonito de formação. Saudamos também quem não é da nossa paróquia, das paróquias vizinhas aqui a Santo André, das demais paróquias que nos acompanham também. Nós temos hoje o terceiro encontro, o terceiro dia, nessa nossa caminhada exatamente pastoral, essa nossa caminhada histórica, melhor dizendo, em que nós exatamente nos colocamos para estudar a história da liturgia, a história das nossas celebrações. Já passamos por 2 períodos iniciais muito importantes, muito fecundos. Damos início ao nosso terceiro período, que é exatamente o período histórico chamado de Idade Média, né? Com o fim do Império Romano, com a queda do Império Romano do Ocidente, se inaugura na Europa um período chamado hoje de Idade Média, onde muitas cidades, muitos reinos, na verdade, muitos impérios se tornaram pequenas cidades, foram exatamente diminuídos, né? Grandes reinos se tornaram reinos pequenos, foram pulverizados. E aí a igreja tinha que agora se acostumar a essa nova realidade. Não mais lidar com o Império Romano, mas tinha que lidar com os diversos reis, príncipes, imperadores que surgiram em cada pequeno reino, né? E nesses reinos a igreja sempre tinha os seus representantes. Além disso,
a igreja tinha que lidar com outra situação, com as invasões, né? Queda do Império Romano se deu por fim devido às invasões dos pagãos do norte, chamados de bárbaros, né? Eles viram que era fácil agora invadir o pessoal do sul e invadiram, né? E começaram então a saquear igrejas, a destruir, a incendiar, né? E era preciso então que os cristãos se defendessem, né? Defendessem não só a sua fé, mas salvassem a sua vida. Não estavam morrendo mais por causa da sua fé, mas porque os invasores do norte queriam as suas terras, queriam a sua vida. Então era um período muito difícil. Até se restabelecer a paz, foram anos de muitas dificuldades. O século VI, os anos 500, foram os piores anos, talvez, para a história da humanidade. Porque exatamente tivemos que lidar com todas essas situações, com todas essas dificuldades. E a igreja ali. A gente viu nos 2 primeiros encontros uma ascensão do processo litúrgico, ou seja, desde a igreja apostólica do início até o século V, a gente viu um crescente da liturgia, não é? A liturgia foi se estruturando, se organizando, melhorando, a construção de catedrais, de basílicas, o altar, a pia batismal, todos os sinais. Porém, devido a muitos problemas políticos, a Idade Média vai iniciar com o declínio dessa preocupação com a liturgia, com as coisas sagradas. Por quê? A conturbação política era tão grande naquele início, século V, VI, VII, até o século VIII, quando as coisas começaram a melhorar, eram tão difíceis que exatamente tivemos muitas dificuldades para a Igreja Católica. E se nós sobrevivemos a esse período, tenham certeza, nós temos que ter a certeza que a nossa igreja é de Deus. Porque esse período, início da Idade Média, foi um período muito difícil. Para vocês terem uma ideia, não é, de como a coisa ficou difícil, Roma, a capital do antigo Império Romano, a maior cidade da Europa naquela época, Roma ficou sem governo. Os governantes, quando viram os invasores, fugiram, abandonaram o povo. E a quem coube defender a cidade? Quem é que morava lá em Roma e que tinha também um prestígio? O Papa. O Papa que defendeu Roma. O Papa que cuidou de Roma. Quando os governantes, deixaram o povo na mão. Por isso, quando o Papa conseguiu impedir que toda a cidade fosse destruída, porque liderou uma resistência, o Papa teve que assumir esse papel, o povo disse: nós queremos que o Senhor reine sobre nós. E aí, a partir desse momento, a igreja assume uma dupla missão. A missão espiritual de governar o rebanho, ensinar a fé católica, e uma missão política também, como os governantes de Roma. O Papa passa a ser um governante político de Roma, porque os governantes fugiram. Caiu no colo do Papa essa responsabilidade e ele não deixou o povo abandonado. Então, a igreja começa então, nesse período, a se confundir de novo com a política. Isso, por um lado, era bom, que dava ao Papa liberdade para
agir, por outro, nós começamos a ter dificuldades com essa mistura de fé e política, nunca deu certo. E não deu certo também naquele tempo, né? Aos poucos, os papas foram sendo mais políticos do que defensores da fé. Aos poucos, os bispos foram se tornando donos de grandes territórios, né? E estavam mais preocupados com a terra do que com a fé do povo. Ao longo desse tempo, então, os padres foram ficando abandonados, né? Sem uma disciplina. E aí que aconteceu? Padre, que não é gente fácil também, começaram a andar por caminhos errados. E o período do início da Idade Média se tornou caótico para a igreja. Muito difícil. O Papa preocupado, ninguém destruir Roma. Os bispos preocupados com as suas terras e em defender as suas cidades. Os padres sozinhos, abandonados, sem direcionamento. Como é que ficou o povo? Né? Só Deus sabe. O povo permanecia com a sua fé, mas com muita dificuldade. Esse tempo é um tempo de grandes feridas para a igreja. A primeira grande ferida que aconteceu dentro do cristianismo foi exatamente uma briga entre o Papa e o bispo de Constantinopla. E essa briga entre o Papa e o bispo de Constantinopla acabou resultando na primeira grande divisão entre os cristãos, no ano de 1054, um ano terrível para a Igreja Católica, quando a Igreja se dividiu em duas. De um lado ficou a Igreja Católica, de outro lado ficou a Igreja Católica Ortodoxa, né? Oriental. O bispo de Constantinopla se autoproclamou patriarca, né? Patriarca de todo o lado de cá, e o Papa ficou como o Papa do outro lado. E aí a primeira grande divisão aconteceu exatamente nesse período. Então até agora a gente só listou coisa ruim, né? Para a igreja. E nesse ponto a liturgia ficando lá abandonada. Porém, lembra que eu falei ontem da experiência dos mosteiros que começou a surgir no nosso encontro de ontem? Os mosteiros no Oriente com Santo Antão e no Ocidente com São Bento e Santa Escolástica? Pois bem, serão os mosteiros que irão salvar a igreja nesse período. Por quê? Se a igreja estava uma bagunça administrativamente e confusa, os mosteiros estavam organizadinhos. E lá no mosteiro ninguém vai, né? Então, os mosteiros passam a ser a referência. O povo deixa de viver a vida paroquial. Muito interessante. Você vê, uma liturgia abandonada, o povo o que faz? Vai procurar uma liturgia bonita que tinha nos mosteiros, porque os mosteiros ficaram distantes dessa questão de disputa política, de terra e tudo mais. Então, quer ir à missa? O povo ia para os mosteiros. E, muito interessante, as cidades começaram a crescer em volta dos mosteiros. O povo foi deixando a cidade para ir para o campo, atrás dos monges. Muito bonito. O grande exemplo de mosteiro que ajudou a igreja a sobreviver esse tempo terrível foi o mosteiro de Cluny, na França, muito famoso, onde lá toda a Europa começou a se espelhar para fazer uma reforma que pudesse trazer de volta a igreja
para os padrões aceitáveis. E tudo isso começa com o mosteiro. E 2 papas, que vão ser exatamente, um deles, São Gregório, era monge, saiu exatamente do mosteiro, e começam as reformas importantes que vão trazer de volta a igreja ao seu trilho. Era muito difícil a situação. A liturgia, nesse tempo difícil, era pobre de marré. Os padres faziam o básico e só. Atendimento do povo nem existia. Havia uma confusão nos ritos e estilos de celebração, ou seja, em cada cidade a missa era praticamente celebrada de um modo. Então era tudo muito difícil. Vem então a reforma gregoriana. O Papa Gregório começa a botar as coisas em ordem. A primeira coisa que ele fez foi reformular todo o calendário litúrgico, que ainda era o calendário juliano, do Papa Júlio. Então, o calendário litúrgico é todo reformulado. Se colocam mais festas, mais solenidades, para exaltar a beleza da vida cristã, da vida dos santos. Um calendário muito parecido com o nosso de hoje. Cada dia da semana se celebra um santo, e com o início dos tempos litúrgicos. Então, o Papa Gregório vai fazer toda essa reformulação do nosso calendário religioso. Outra grande reforma de São Gregório é o canto gregoriano. Como era o canto nessa época? Era terrível. Nessa época o canto eram entregues muitas vezes a pessoas que nem eram de fé. E aí Gregório vai institucionalizar o canto gregoriano, que tem 2 características principais, baseado na Escritura, na Palavra de Deus. Então, vamos cantar os cantos, mas com a letra que seja baseada na Escritura, não letras qualquer, mas a letra baseada na Escritura. E começa aí, com São Gregório, o costume de se cantar a missa. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Isso que eu faço é gregoriano. Bem ruim, né? Que o padre não é cantor, mas é gregoriano. Outra coisa que é gregoriana, né? Eis o mistério da fé. Gregoriano. Outra coisa que a gente faz e que é gregoriano. Não, acho que só esses 2 que são mais comuns. Oremos. Esse tom vem dos mosteiros. Então tudo isso é do canto gregoriano. Passa-se a cantar a missa. E aquela beleza da liturgia que a gente via no passado, que atraiu Santo Agostinho, que atraiu tantos e tinha sido perdido nos primeiros séculos da Idade Média, começa a ser retomada. São Gregório diz: eu quero uma liturgia romana pura, sem exageros, uma liturgia sóbria, né? Sempre foi característica nossa a sobriedade da liturgia. O rito romano sempre foi sóbrio, sério, sem muitos floreios. O rito oriental, ele é mais floreado, tem mais repetições, é bem maior que o nosso. O rito romano não, sempre foi sóbrio, seco e direto.
Segunda coisa que São Gregório queria: beleza dos textos sagrados. Tem que ler a Bíblia na missa. Tinha missa, tinha local que tinha missa, mas não se lia a palavra de Deus. Se lia a vida dos santos, a imitação de Cristo, mas não se lia a palavra. Imagina, São Gregório disse: não, obrigatório ler a palavra de Deus na missa. Não pode faltar. Hoje isso parece óbvio para nós, mas houve tempos de que isso não era tão óbvio assim. As orações tinham que ser dirigidas ao Pai por Cristo na unidade do Espírito Santo para toda a igreja. Universalizou que todos os textos litúrgicos fossem ao Pai por Cristo no Espírito. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Promulgou uma veneração aos santos discreta, sem procissões, uma veneração discreta aos santos. Uma liturgia que fosse sinal de uma vivência comunitária. O que São Gregório queria? Que o povo voltasse às paróquias. Tá bom, é bonito o povo estar nos mosteiros, mas as paróquias estavam morrendo, vazias, porque os padres não estavam celebrando como deveriam. São Gregório queria restaurar a vida paroquial. O Papa aboliu a liturgia hispânica, que é um pouco o jeito que o caminho celebra, né? Com batuque, com muito bate-palma, né? O Papa na época aboliu esse tipo de celebração e universalizou a festa dos papas, que foram santos, para exatamente restaurar a fidelidade dos bispos e dos padres ao Papa. O Papa estabeleceu que para ser ordenado um bispo ou um padre, era necessário que o padre e o bispo fizessem um juramento de fidelidade ao Papa. Porque naquela época, né, tudo estava meio bagunçado. Então, para organizar, olha, é o Papa quem manda aqui. Então, o bispo, para ser ordenado, tem que fazer um voto de juramento de fidelidade ao Papa. E o padre também. Quais são os objetivos dessa reforma de São Gregório? Aumentar o apreço pelo sacerdócio. Os padres estavam vivendo uma vida doida. Eram tudo menos padres. Aí vocês podem imaginar a bagunça que era. Era trazer de volta para a igreja os padres, para que eles voltassem a viver a sua vida de sacerdócio, com retidão moral, santidade de vida e amor à igreja. Muitos estavam vivendo algo diferente. Os seminários não existiam ainda. Como é então que alguém era padre? Era assim: o padre escolhia um jovem da comunidade e começava a ensinar a missa a ele. Ensinava a missa, ensinava um pouco de catequese, catecismo, e aquele menino ia aprendendo. E aí ele chegava um dia, quando ele achava que o menino estava preparado, e colocava aqui, ó, bispo, pode ordenar. Dava uma carta, o bispo ia lá e ordenava. Era assim. Além disso, tinha um costume entre as famílias que o caçula sempre devia ser levado para ser padre,
ou para ser monge. Então muitos entravam para a vida religiosa sem querer, sem ter vocação. A gente vai ver amanhã como a igreja refaz tudo isso. Mas muitos eram sacerdotes porque tinha dinheiro, né? E também porque era um status naquela época. E podia estudar, né? Um padre podia frequentar os estudos. Outro objetivo da reforma de São Gregório era cultivar o sentido do mistério na celebração. A celebração é um mistério da fé, não é? Então, São Gregório queria trazer de volta esse sentido para a liturgia, que é um mistério, que a gente não compreende tudo. E também abrir o espaço para as devoções do povo. Para vocês terem uma ideia, o Papa teve que escrever obrigando os padres a celebrar a missa. O padre não queria celebrar a missa, nem domingo. Celebrava a missa uma vez por mês. Por quê? Não tinha povo, né? O povo estava todo nos mosteiros. Então vinha quem não podia andar até os mosteiros. Aí o padre dizia, não, rezem o rosário, rezem alguma coisa aí, vai ter missa hoje não. E imagina. São Gregório promulgou, todo padre é obrigado a celebrar a missa, ao menos aos domingos. E aí, como tinha raça de padre que não faltava mais, né? Era muito padre em cada paróquia, como é que fazia? Cada um tinha o seu altar para celebrar, né? E começaram a se construir igrejas com vários altares. Por isso a gente vê até hoje algumas igrejas mais antigas com vários altares laterais. Era para a raça de padre, um monte, poder cada um celebrar a sua missa. E antigamente não tinha concelebração. Então cada padre celebrava ali, ao mesmo tempo, a sua missa. Imagina a bagunça que era. Meu Deus. E aí essa gente doida, agora eu vou criticar. Essa gente doida, que acha que a missa em latim, de costa para o povo, é a missa mais perfeita, acha que esse tempo, acha que tudo é bonito. Não, mas naquela época era tudo bagunçado. Eles reclamam que a liturgia de hoje é bagunçada. Mas olha que bagunça. 80 padres celebrando ao mesmo tempo. Alguém se entendia? Era bagunçado também, né? Também tinha suas bagunças. O padre não queria celebrar. Todo mundo acha que no passado era tudo perfeito. E a gente não estudam, né? Eles só escutam o que ouvem. Só repetem o que ouvem. Mas não estuda. Para ver que também no passado, na missa em latim, de costa para o povo, era bagunçado. Tinha bagunça também. E eles acham que não, é a missa de sempre. A gente vai ver que era meio bagunçado. Você está vendo aqui que era bagunçado também. Isso foi muito difícil para a igreja. Afastou o povo da comunhão. O povo não queria comungar. Via os sacramentos só como superstição. Não, vou batizar uma criança porque senão ela pega quebranto. Né? Desde aquela época é assim. A gente, não, isso é de hoje. Não, isso é desde aquela época. Desde o século VIII, século IX, tinha essas besteiras. E aí o Papa disse, não, todo fiel deve comungar ao menos na Páscoa. Né? Saiu aqui. Todo fiel deve comungar ao menos na Páscoa. Todo fiel deve confessar ao menos uma vez por ano. O Papa começa a colocar ordem também nas coisas. Se fala pela primeira vez de transubstanciação na missa, ou seja, no corpo e sangue de Jesus, que a hóstia e o vinho se tornam na missa, pelo milagre da transubstanciação, o corpo e o sangue de Jesus. Isso só se falou no concílio
quarto de latrão. Vemos então, amados irmãos e irmãs, a dificuldade terrível que a igreja vivia e que essa reforma de São Gregório ajudou muito a poder exatamente as coisas voltarem ao lugar. E graças a essa reforma, que a Idade Média não foi perdida, esse primeiro momento da Idade Média, porque senão a gente poderia dizer que foi um período para a liturgia perdido. Se não fossem os mosteiros, se não fosse a reforma de São Gregório, seria para a liturgia um período terrível. Do século VI ao século XIII, XIV, seria um período perdido. Porque tudo estava muito bagunçado e tudo estava muito errado. E foi preciso, então, os santos reformadores, os papas reformadores, para colocar as coisas no lugar. E a gente vê, com toda essa realidade, que mesmo em situações difíceis, duras, complicadas, o Espírito Santo em nenhum momento abandonou a igreja. E a igreja continuou caminhando, mesmo com tantas dificuldades. A gente acha que hoje é difícil. Toda época teve a sua dificuldade. Todo período histórico teve os seus desafios. E o nosso período tem desafios, mas o deles aqui, desse povo que viveu essa época, imagina. Como deve ter sido difícil tolerar tudo isso. Mas a fé sobreviveu, porque é maior, né? Porque exatamente cremos em Deus que é maior do que toda essa bagunça que foi realizada. Como eram os sacramentos? O batismo continuava sendo administrado também em crianças, e começou-se a noção teológica da eficácia do batismo, o batismo eficaz, mesmo em quem não compreende o que está acontecendo. O sacramento age por ele mesmo, não precisa que alguém compreenda o que está acontecendo, mas o batismo, todos os sacramentos têm a sua agem no fiel, independente de que ele compreenda totalmente aquilo que está acontecendo. Sobretudo no batismo. Na crisma, uma separação clara entre o batismo, que apaga os pecados, e a crisma, fortaleza para a missão. Né? E começa a se espaçar o tempo, né, do batismo, lá quando é criança, e a crisma um pouco depois. Nesse período difícil, a confissão se torna difícil também. Passa a ter um caráter muito legalista, canônico. Cada pecado tinha uma lista de que cada pecado tinha uma pena que o fiel devia cumprir, uma pena temporal. Ou seja, esse pecado dá tantos anos no purgatório, esse pecado dá tantos anos no purgatório, esse aqui dá muito, esse aqui dá pouco. Né? E para apagar essas penas, né, que se começou a fazer? As indulgências. Né? E as coisas começaram a ficar complicadas. Mas veio a ordem do Papa de se confessar ao menos uma vez por ano. E não mais no último dia da vida, né? Como era antigamente. A unção dos enfermos sofre outra alteração nesse período. Volta a ser reservada apenas aos moribundos, aqueles que estão morrendo. E, pela primeira vez nesse período, a unção dos enfermos é chamada de extrema unção.
Ficou até há pouco tempo atrás esse nome, né? Extrema unção, que era dada na hora extrema da vida. No sacramento da ordem surge um sinal muito bonito nesse período, que é a utilização do óleo do crisma para ungir a cabeça do bispo e as mãos do sacerdote. Até então não tinha isso, né? Então, o bispo é ungido na cabeça e o padre passa a ser ungido nas suas mãos, ter as mãos consagradas pelo óleo santo do crisma. No concílio de Latrão, o quarto concílio de Latrão, finalmente o matrimônio se torna sacramento, por volta do ano 600. O Papa Nicolau institui o consentimento como elemento primordial e inegociável do matrimônio, ou seja, o tríplice consentimento, né? Aceita, quer viver para sempre e quer ser fiel por toda a vida e aceita os filhos, não é? Essas perguntas começam a entrar no rito do sacramento do matrimônio. Muito bem, vemos então que a primeira fase da Idade Média, devido às dificuldades políticas que a Europa enfrentava, foram muito difíceis para a igreja. E que quase nós saímos do trilho. Mas, como sempre, Deus se utiliza de tantas pessoas para recordar quem nós somos, né? Os mosteiros, os santos, o Papa, que foi primordial para isso. E vemos que, nesse período duro e difícil, a igreja permaneceu de pé. Com dificuldades, com problemas, com muita coisa errada, mas permanecemos de pé. Como eu disse no início, prova mais uma vez de que é o Espírito Santo quem governa essa igreja. Se nós, padres e bispos e papas, não conseguimos acabar com a igreja na Idade Média, essa igreja não acaba mais. Não é? Só quando Deus quiser. Porque o período complicado. Isso aqui é um terço, né? Se a gente fosse falar da história, eu falei da liturgia. Se a gente fosse falar da história, ia ser coisa muito mais cabeluda. Mas que é uma vergonha para a igreja, né, para os homens da igreja daquele tempo, mas ao mesmo tempo mostra que nessa fraqueza toda Deus se manifesta. Deus se manifesta como força. Ele é o forte. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor. Ele é quem guia e governa essa igreja. Por isso, nós continuamos nela. E não tem sentido, eu vou deixar a igreja porque o padre é ruim. Está errado. Se está ali por causa de Jesus Cristo, tem que ficar lá até o fim. Vou deixar a igreja porque fulano me bateu, fulano me machucou, fulano me expulsou, fulano gritou comigo. Não. Estamos aqui por causa de Jesus. Eu vou deixar a igreja porque eu não concordo com o bispo, porque eu não concordo com o Papa. Que isso? Não. Se a gente olhar para trás, teve coisas muito piores do que hoje em dia, né? E a igreja continua. E graças a Deus, passamos por isso para não repetir nunca mais, né? Quase se repetiu depois do concílio, mas graças a Deus, Deus suscitou João Paulo II e Bento XVI para recordar a igreja que ela realmente deveria ser. Se não fossem esses dois papas, a gente tinha voltado para os mesmos erros lá da Idade Média. Ouso dizer, se não fossem João Paulo II, Santo, e Bento XVI, a igreja tinha voltado aos erros do passado. Se misturar de novo com política e viver as mesmas tragédias que viveu
no passado. Graças a Deus, Deus suscitou João Paulo II e Bento XVI para devolver à igreja o que ela era, o caminho que ela deveria trilhar. E Francisco agora vai também ratificando e confirmando tudo isso, né? Graças a Deus. Alguém tem alguma pergunta? Eu já parei de falar aqui, mas no celular continua falando, né? Tem um delay. Tem pergunta aí? Aqui tem. Tira a máscara, por favor. O primeiro Papa, assim que terminou o Império Romano, vou ficar te devendo o nome dele. Tem que pesquisar qual foi o primeiro Papa depois que o Império Romano caiu. Amanhã eu te digo. O altar era aqui, né? Ui. Digamos que aqui era o altar, e aqui ficavam as 2, 3 pessoas com esse padre. Aí aqui era outro altar, e ali ficava 2 ou 3. Ali era outro, 2 ou... Era assim. Exatamente. Assim, ó. E o povo atrás. Agora, esse gesto, a gente não pode caricaturizar que ele era virado para a parede. Não era. Tinha um sentido litúrgico, né? Estava virado para Deus, né? O padre, ele é mediador entre Deus e os homens. Era esse o sentido, né? Não é porque ele queria ficar olhando para o muro, é porque ele queria ficar de frente para o Santíssimo Sacramento, o altar, ali as coisas sagradas que ele consagrava, né? Então era esse o sentido, né? O altar estava aqui, o padre ele é o mediador, está no meio entre Deus e os homens. Tem um sentido bonito nisso. Essa é uma das coisas que eu acho que não deveria ter mudado, particularmente, né? Já falei isso para vocês aqui. Eu acho muito mais correto o padre junto com o povo, todos virados da mesma orientação, o mesmo orientamento. Quando se coloca o padre de frente para o povo, ele continua de frente para o sagrado, mas há uma tentação para nós do padre se achar o centro. O centro está aqui. Quando o padre está aqui, se acha o centro, ele vira um bobão, um animador de auditório, né? Nós não somos o centro é Jesus Cristo. Então eu acho que essa posição ajuda muito mais o padre do que a outra, né? Porque aqui não dá, eu não sou o centro, eu sou o centro entre Deus e os homens, isso sim. Mas o povo não está nem me vendo, então eu vou animar como? Não animar nada, né? Então tinha um sentido. O que era uma coisa difícil era essa multiplicação de missas no mesmo espaço, né? Para mim não era tão bom, né? Mas era uma prática da época, porque tinha muitos padres e não se podia ainda concelebrar, não era entendido ainda essa realidade teológica da concelebração, né? O presidente, a cabeça, naquela época era um só, então cada missa tinha que ter um só que preside, né? Era a mentalidade da época. Mais alguma pergunta? Aurinete? Não, eram várias missas no mesmo espaço. Você podia escolher. Às vezes tinha momentos que eram
um horário só, várias missas, ou ao contrário, uma missa, alguém celebrava, dependia. Por exemplo, uma família perdeu um ente querido. Quero que reze uma missa às 8 horas, pelo meu ente querido. Mas já tinha a missa das 8h30. Então, se o padre não acabasse rápido, celebrava aqui o das 8, e o das 8h30 já começava ali do outro lado. Está aqui o das 8, não tem nada a ver com a das 8h30. Eram 2 missas no mesmo espaço. Entendeu? Hoje a gente não consegue conceber isso, né? Mas acontece ainda, sabia? Sabe aonde? Na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Todos os dias, agora o Papa Francisco acabou com isso, mas todos os dias, a partir das 7 da manhã, e aquela multidão de padres, cada um ia celebrar a missa no altar. Eu já fiz muito isso quando eu estava lá, passeio ou trabalho. Vou 7 horas para a Basílica, não tem povo, porque não tem turistas, a gente vai lá, celebra a missa, vai na sacristia, pega os paramentos, pega tudo, o coroinha te leva lá, você celebra. Só que lá é muito grande, então você não escuta o que o outro no outro altar está dizendo, não escuta mesmo. Então ele está ali celebrando em russo, e eu estou aqui celebrando em português. Em grandes igrejas eu sou até favorável disso, porque é bonito. Porque as freirinhas que não têm capelão nos seus conventos, elas vêm para a Basílica para participar da missa. O povo que quer participar da missa, e às vezes está indo para o trabalho, e ali é o centro, entra para participar da missa. Aí procura a sua língua. Roma tem gente de muitos lugares, né? Aí ele vai lá, ouvindo a missa na sua língua, encontra e participa da missa. Quantas vezes eu estava lá, comecei a celebrar sozinho, quando olhava para trás, tinha 4, 5 pessoas participando. E aí dava comunhão. Isso eu acho bonito, né? Dessa condição. Mas na Basílica de São Pedro é enorme, né? Então, por mais que você reze, não vai atrapalhar o outro, porque o som se espalha. Agora, ter aqui 10 altares e todo mundo celebrar ao mesmo tempo numa igreja pequena dessa, não tem sentido, né? Eu acho que não tem sentido. É diferente, né? É totalmente diferente. Mais alguma pergunta? Nada da internet? Vamos rezar então. Pai nosso, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amanhã nos encontramos, né, a missa às 19 horas, depois o 4º e penúltimo dia da nossa formação. Amanhã unidos aos grupos de oração, né? Tem adoração às 18 horas, a missa às 19, depois um pequeno momento de oração, louvor, e aí começamos a nossa formação. Vamos em paz, o Senhor vos acompanhe.